Muito bem, pessoal. Vamos começar finalmente um novo tópico depois de gastar um bom tempo explicando os modelos autorregressivos. E vamos agora ver os modelos médias móveis, tá? Os modelos médias móveis, apesar do modelo autorregressivo ser mais simples de entender, ou seja, a minha amostra atual depende de P amostras anteriores mais uma componente que eu não compreendo muito bem. Ele é mais fácil de entender o significado dele, porém, os cálculos têm uma complicação a mais. Médias móveis é o contrário. Às vezes a gente tem uma certa dificuldade de entender como é que chegar à conclusão de que fazer assim dá certo. Por outro lado, os cálculos em cima são bem mais simples, né? Então, vamos entender como ele funciona. Então, o meu modelo de médias móveis é esse aí, tem esse formato bonito que a gente está vendo. O modelo de médias móveis ele tem uma coisa muito característica, aqui a gente está usando a letra Q para definir a ordem do modelo de médias móveis, é que é o tipo do modelo que ele não apresenta uma dependência dele mesmo, digamos assim. Então, é como se as minhas amostras anteriores, elas não fossem relevantes diretamente. Só é relevante não o que acontece na própria série, mas fatores externos que eu desconheço. E a gente representa fatores externos através do ruído branco. Então, basicamente, nós temos Q mais um termos de ruído branco, e a gente vê como eles se combinam, né? Imagina que eu tenho uma série de dados ruído branco, né? Tenho várias amostras. Então, a verdade é que eu vou partir do princípio que cada ponto desse é independente entre si, e combinando esses elementos aleatórios, eu posso representar a minha série. Isso pode parecer que não faz sentido, mas faz. Tem séries que elas não criam um padrão dentro delas. Tem situações que não acontecem assim. Tem situações que o que determina o comportamento é a circunstância, é o entorno. Então, o modelo de médias móveis, ele basicamente me diz isso. Então, basicamente, eu tenho uma situação na qual o valor atual da série, ele depende ou é correlacionado com que amostras anteriores mais uma atual de ruído branco, que incorpora elementos não explicados ou aleatórios. Ou seja, basicamente, estou dizendo que a minha série ela é somente determinada, somente explicada por elementos não explicados, por elementos de fora da própria série. Tá? E há uma ponderação, né? O grau de dependência entre a amostra atual e esses elementos não explicados das amostras anteriores é representado por esses parâmetros θ. Então, entenda, é como se eu tivesse um ruído branco externo, e esse ruído branco ele é uma soma de fatores que eu não domino. Eu não sei que fatores são fatores que eu não entendo, e cada fator desse é independente um do outro. Então, de qualquer maneira, o meu amostra atual, ela depende de um fator desconhecido atual, de um fator desconhecido passado, de um fator desconhecido mais passado ainda, e desde que ele tenha a mesma distribuição, tá? Então, é isso que define o modelo de médias móveis. Isso é importante de entender, porque eu consigo representar praticamente qualquer série, qualquer função, usando simplesmente uma combinação linear de amostras de ruído branco. Eu posso representar esse modelo usando o operador atraso da mesma maneira que eu utilizei o operador atraso para representar o modelo autorregressivo. Lembra que é autorregressivo porque é um modelo que depende dele mesmo no passado, né? Autorregressivo. Aqui é médias móveis, eu já vou explicar por quê. Então, uma forma de representar, esse aqui é meu modelo MAP, MAQ, aliás, é a ordem, né? Que é o número de amostras de ruído, né? Que eu estou utilizando para representar meu modelo. Então, eu tenho aqui, representando por operador atraso, que é basicamente AT-1 é BAT, AT-2, B quadrado AT, AT-Q, B elevado a Q, AT, tá? Então, esse Q é um número de termos médias móveis. É o número que define a ordem do modelo. Então, se eu tenho 5 termos desses, então eu tenho o modelo MA5. Então, esse Q
fundamentalmente, é o que determina a ordem do modelo, tá? Por consequência, o tipo do modelo. Eu posso, nota que nesse caso, todo mundo do lado direito já está em função de A de T. Isso significa que eu posso pegar em função de A de T. E isso vai me dar esse termo aqui, olha. Se eu pegar todo mundo em função de A de T, eu vou ter 1 menos θ1b menos θ2b, e assim por diante, θ aqui elevado, b elevado aqui. Isso aqui é o que nós chamamos de função característica, que aqui no caso MA nós vamos chamar de θb. A gente usa θ quando quer representar que aquela equação ali ela faz parte da componente médias móveis. Então, acontece que nós temos isso aqui, o θq, θb é a minha função característica, e ele, igualado a zero, é a minha equação característica. Então, está aqui, ó. Isso aqui é a minha forma compacta, onde eu tenho θ de b, e eu consigo escrever qualquer modelo, assim, basicamente, né? A minha função característica são justamente esse θ de b, que a gente já viu como é que a gente monta no slide passado. E a equação característica é quando eu igualo a função característica a zero. Isso me resulta nisso, nessa construção, né? A ideia de formato, a ideia de construção, a ideia de reescrita é muito parecida com a do modelo autorregressivo. O significado que tem essa característica particular, né? Eu não tenho um padrão interno autorregressivo, eu tenho um padrão que se relaciona com a circunstância, né? Então, é basicamente isso que a médias móveis representa. Uma outra coisa, antes da gente terminar aqui, é tentar explicar por que a gente chama isso de médias móveis. Vou dar um exemplo um pouco mais prático aqui. Imagina que eu tenho um modelo de ordem 3 e que eu tenho 10 amostras de um ruído branco. Tá? Cada A1 desse aí, A2, é uma variável aleatória que tem distribuição gaussiana, cuja média é zero e a variância é 1. Tá? Então, qual é o motivo de chamar isso de médias móveis? Basicamente, eu vou aplicar pesos fixos para uma certa sequência de termos do meu ruído. Eu já calculei o meu ruído, e é como se eu fosse calculando a esperança ponderada para cada janela de Q amostras. E eu vou movendo essa janela. Então, o que é que gera essa ponderação? São as constantes θ, e a janela que vai se movendo é o tamanho, é o número de amostras, é o número de termos na série autorregressiva, e eu vou sempre movendo isso, né? Então, para obter a atual amostra de Z de T, eu tenho que ir movendo, né? É melhor mostrar do que só falar. Então, está aqui o meu modelo MA3. Né? Então, eu tenho ali o meu termo AT, que sempre tem, e eu tenho 3 termos médias móveis, ou 3 termos componente de ruído branco. No geral, as pessoas preferem chamar esses termos de termos médias móveis. Esses tetas que eu estou chamando atenção em vermelho é para vocês prestarem atenção. Eu estou sempre multiplicando por um θ negativo. Então, preste atenção ao escrever o valor de θ, quando eu pedir isso, tá? Escreva o valor de θ. Lembra que o θ está negativado, então quando eu for escrever o valor de θ, eu tenho que colocar o valor com o sinal inverso, tá? Então, beleza. O que nós temos aqui? Nós temos essas 3 constantes que são fixas, elas não vão mudar. Mas AT-1, AT-2, AT-3, sim, isso não é fixo. Isso, na verdade, está bem solto, está se movendo sozinho. Então, não é o caso aqui. O que vocês têm que imaginar é o seguinte: θ1, θ2, θ3 é uma janela. Pá, ele enxerga 3 amostras. E essas amostras ficam passando por ele. Bora ver como é que funciona. Como nós estamos falando de um modelo que é uma equação recursiva, toda equação recursiva ela necessita de um valor inicial necessariamente. Essa aqui é uma equação que tem 3 termos recursivos, então eu só vou conseguir calcular de verdade a partir do 4. Os 3 termos iniciais têm várias maneiras de calcular. Tá? Eu vou mostrar uma delas, que é eu usar o que eu tenho. Tem uma técnica que é simplesmente chamar de zero e segue a vida.
Tem uma outra técnica que não faz nada, deixa o Nora Number aí. E tem essa outra que eu vou falar, que tem seus perigos também, mas tem o seu encanto. Eu tenho, por exemplo, considerando que eu tenho um A1 do tempo 1, Z1 é igual a 1. Porque AT-1 daria a 0, né? E eu não tenho A0. AT-2 daria A-1, também não tenho isso, assim como não tenho A-2, tá? Então, A1, na verdade, é tudo que eu tenho para calcular a minha série, tá? E já quando eu tenho um A2, eu passo a ter o A2. Então, para calcular o Z2, eu preciso, ó, ZT igual a T. Então, Z2 igual a 2, menos θ1 vezes A1. Eu não tenho A0, não tenho A-1, então também não dá para fazer. Aí vai, ó. No Z3 já ficou mais próximo. Aí no Z4 já completa. Então, o ideal é que quanto mais for crescendo, mais, ou melhor, menor a necessidade de uma intervenção matemática, aqui, digamos assim. E a partir do 4 começa de verdade. Então, presta atenção, gente. Repara, olha, tenho menos θ1, menos θ2, menos θ3. Está fixo. Para eu calcular o Z de 4, eu preciso do A4, A3, A2, A1. Agora, repara, toda vez que aumento o T, aumenta o T em todos. Só que eu vou arrastando a janela comigo. Então, bora ver o Z5. Ó, o Z5 já arrastou a janela para a direita um pouquinho, né? Eu estava ali em Z4 e eu usava as amostras A3, A4, A3, A2 e A1. Agora eu vou andar um pouquinho para a direita. Eu vou usar as amostras A5, A4, A3 e A2. Tente ir desenhando isso, vocês vão ver. Então é como se eu tivesse uma janela de menos θ1, menos θ2, menos θ3, arrastando assim na linha do tempo. E ela vai ponderando os termos todos. Olha como vai acontecendo. Z6, A6 menos 1, θ1, menos 2, o menos θ2, A4, menos θ3, A3. Nota, olha o que está acontecendo aqui, ó. θ1 fixo, θ2 fixo, θ3 fixo. É como se fosse a janela e tivesse passando uma procissão na frente, ó. Então, para o Z4, olha aqui o pessoal paradinho. Para o Z5, já vai andando, né? Estava na 1, já veio para 2, estava na 2, veio para 3, estava na 3, veio para 4, teve no 4, no 5. E daqui a pouco vai entrar o 6, né? Que é o caso do Z6. Ó. Então é isso, gente. Basicamente eu tenho aqui uma janela de 3 pesos. Considera que o meu primeiro termo A de T também tem um peso. Só que esse peso é igual a 1, tá? Então eu tenho peso 1, tenho peso menos θ1, tenho peso menos θ2, tenho peso menos θ3. Tá? Esses são os pesos, essa é a minha janela. Eu devia ter colocado 1 também para destacar aí, né? Então, eu estou movendo as amostras nessa janela. Fixei uma janela e a procissão está passando. Tá? Então, gente, eu vou deixar para vocês aqui um exercício para fazer. Exercício simplesinho, nessa altura vocês já estão em condições. Então, façam aí, ó, escreva o modelo genérico M65, depois reescreva esse modelo utilizando o operador B, reescreva evidenciando a função característica e escreva a equação característica. Tá facilzinho, tá, gente? Eu vou dar, para quem está aqui, 10 minutos, e para quem está em casa, como sempre, o céu é o limite, tá? Muito bem, vamos começar a resolver aí esses exercícios, né? Então, vamos direto para o papel aqui. A primeira coisa que eu peço aí é para escrever um modelo genérico MA5, né? É o mesmo padrão que nós vimos para o modelo AR5, né? Eu tenho um modelo médias móveis, que é basicamente eu pego um vetor de ruído branco e vou movendo uma janela de pesos, né? Então, a minha amostra atual da minha série, Z de T, ela é igual a A de T menos θ1 a T menos 1, é o mesmo padrão, né? Menos. Então, nota que o que determina a ordem do meu modelo são esses termos defasados, tá? Então, isso aqui é a ordem do meu modelo.
Esse aqui é o valor do quê? Esse é o modelo MA5. Então, vamos lá. Eu peço também para reescrever o modelo utilizando o operador V. Então, vamos fazer isso, né? É simplesmente caracterizar os atrasos como o operador atraso. Então, isso fica assim. Z de T igual A de T menos θ1. E aqui eu tenho AT menos 1. Quem é AT menos 1? AT menos 1 é o AT atrasado de uma amostra, né? Então, é o que ele é. Menos θ2. Quem é θ2? O A2, AT menos 2. AT menos 2 é o AT atrasado de duas amostras. E assim vai. Ok, isso aqui foi o segundo ponto. Vamos para o terceiro. Peço para reescrever o meu modelo evidenciando a função característica. Então, vamos lá, vamos evidenciar a função característica. Z de T. Para fazer a função característica, basicamente eu tenho que pegar, ó, pegando o termo A de T em comum. Então, isso vai ficar assim, ó. Pegando a T em comum, fica... Ó, fica assim. E a minha função... Aí eu posso fazer a forma compacta, inclusive, né? Que fica desse jeito aqui, ó. A forma compacta é diferente do modelo AR, tá? E ele pede ainda... Ele não, né? Eu peço para escrever a equação característica. Então, a equação característica é basicamente a função característica igualada a zero. Beleza, isso resolve todas as questões. Vou parar esse vídeo por aqui. A gente continua com a matéria de MA.